O último levantamento da Genial Quest questionou os eleitores sobre as movimentações políticas de Lula e Bolsonaro para as eleições de 2026. Perguntados se Lula deve se candidatar à reeleição, 58% do eleitorado diz que não. Uma queda de 8% em relação à última pesquisa, enquanto 38% dizem que sim, uma alta de 6%. 4% não sabem ou não responderam. Ao serem perguntados se Bolsonaro deve manter a candidatura ou apoiar outro candidato, 62% dizem que o ex-presidente deve sair da disputa e apoiar outro nome. Eram 65% em maio. 28% defendem que a candidatura seja mantida. Em maio eram 26%. 10% não sabem ou não responderam. Mais um item, caso Bolsonaro não seja candidato, Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo, é o mais citado pelos entrevistados como o nome da direita do pleito, com 15%. Ele é seguido pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, com 13%, Ratinho Júnior, que é o governador do Paraná, com 9%, e o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro e o empresário Pablo Marçal aparecem empatados com 8%. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, tem 4%. O chefe do governo de Minas, Romeu Zema, 3%. Ciro Gomes não somou 1%. E 19% dos ouvidos dizem que nenhum desses. 17% não sabem ou não responderam. Perguntados se têm mais medo da continuidade do governo Lula ou do retorno de Bolsonaro, 44% dizem ser de um segundo mandato de Bolsonaro e 41% temem mais uma reeleição de Lula. 3% não tem medo de nenhum dos dois. 5% não souberam ou não responderam. Foram ouvidas 2.004 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 10 a 14 de julho em 120 municípios de todas as regiões do Brasil. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. O nível de confiança é de 95%. Vamos começar mais uma vez com os nossos comentaristas, José Maria Trindade, também o Cristiano Vilela. Zé, começando por você, sobre o cenário político de uma maneira geral, com esses dados que a gente acabou de passar, o que essa rejeição, à reeleição de Lula pode revelar sobre o próprio desgaste, do governo? Pois é, a pesquisa, através de várias perguntas ali, mostra a alma, o que quer o eleitor. Eu acredito em pesquisa, é uma situação que é de momento e é uma pesquisa técnica, né? É um cálculo autorial que mostra o que o eleitor está pensando naquele momento. E a tradução é de que continua a tensão política, a divisão do país entre ódio e amor. Qualquer um que se candidate contra o presidente Lula terá uma fatia importante, ali de 30% já garantido, ou seja, quem polarizar com o presidente Lula vai para o segundo turno, porque Lula mantém também a possibilidade de ir para o segundo turno. Numa das perguntas é sobre se você é de esquerda, petista, e a resposta é sim para mais de 30%, ou seja, esse núcleo garante a ida para o segundo turno. E aí, no segundo turno, é aquele jogo de quem eu odeio menos. E Lula é o único candidato da esquerda e ficou ali como a única opção. Então, o PT, o governo e o grupo ali de esquerda depende desesperadamente da candidatura do presidente Lula, enquanto a direita tem outras opções. Mas o Tarcísio de Freitas é o que aparece em melhores condições, inclusive para a disputa no segundo turno. Portanto, é um retrato do momento e mostra que a divisão continua. Os dois grandes eleitores, estando ou não na chapa, Lula e Bolsonaro vão influenciar fortemente a eleição. Pois é, Cristiano Vilela também com a gente nesta manhã, e cada vez mais a gente vai ter a divulgação de pesquisas, de cenários, como o Zé falou, é o retrato de momento que vai sendo construído, o Cristiano? Mas aparentemente essas duas figuras, a de Bolsonaro e a de Lula, parecem ser cada vez mais determinantes para uma futura eleição aqui no país, né? Sem dúvida, Nonato. A gente vive um cenário polarizado ainda no país e a tendência é que esse processo eleitoral de 2026 ele seja um processo eleitoral polarizado.
a cada pesquisa a gente tem uma noção da fotografia e é importante analisar o conjunto das pesquisas para analisar a cada momento de que forma a atuação do governo, a atuação da oposição acaba impactando na subida ou na descida de cada um dos pré-candidatos, de cada um dos nomes que aparecem. Nesse momento, nós vemos que o governo conseguiu estancar aquela sangria, aquela derrota que vinha sofrendo, aquela queda nas pesquisas de opinião e conseguiu fazer com que, a partir desse episódio envolvendo a questão de Donald Trump, envolvendo o tarifaço, talvez tenha conseguido focar na narrativa do nós contra eles, uma narrativa nacionalista, e que acabou deixando o outro lado da política numa situação desconfortável. Eu vejo que a fotografia desse momento, ela consegue captar o burburinho desses dias. Agora, cabe ao governo, especialmente, tentar demonstrar, a partir desse momento, dar continuidade à sua estratégia de retomada do crescimento de popularidade e, por outro lado, a oposição fazer com que isso não se consolide, com que aquele cenário anterior de forte rejeição ao presidente da República, ele acabe sendo retomado. E é justamente esse jogo político que vai sendo construído ao longo desses meses que vai desembocar num processo eleitoral no ano de 2026, onde provavelmente nós tenhamos dois lados muito bem marcados, mas que num segundo turno terá o eleitorado de centro, o eleitorado médio, sendo o grande divisor de águas. É ele que eventualmente poderá pender para um lado ou para outro lado nesse projeto eleitoral.